Bom dia a toda a comunidade pedagógica de Samambaia. Estamos honrados e felizes com a presença de todos vocês em mais uma de nossas formações. Nesta live, para maior acessibilidade, além das intérpretes em Libras, estamos incluindo a autodescrição como ferramenta de acessibilidade comunicacional a serviço da inclusão das pessoas com deficiência visual. Meu nome é Rosalina, sou integrante da equipe da Unieb e coordenadora intermediária de apoio da CRE Samambaia. Tenho pele e cabelos claros, estou usando óculos de armação escura, estou vestindo uma blusa preta, atrás de mim há uma parede branca e estarei acompanhando vocês na mediação deste encontro formativo que tem como tema a adequação curricular, potencializar as habilidades neste momento remoto. Damos boas-vindas aos professores, aos coordenadores pedagógicos e supervisores locais, aos coordenadores intermediários e aos gestores de parceria presentes aqui conosco. Saudamos de modo especial os profissionais de educação que atuam nos serviços de apoio, como os pedagogos e pedagogas, psicólogos e psicólogas, profissionais da sala de recurso e os orientadores educacionais. Estamos em uma importante maratona pedagógica, nesse nosso circuito de educação, promovido aqui pela nossa Unieb. No nosso maior objetivo é organizar o trabalho pedagógico em foco para que as escolas sejam melhor assistidas. E hoje, o cerne da nossa discussão está no diálogo sobre a adequação curricular, uma prática bastante comum no cotidiano de vários professores e professoras que lidam com a educação inclusiva, algo bastante marcante e necessário nesse nosso momento também. Inicialmente, agradeço a CRESAM, na pessoa da professora Elizabeth, por viabilizar esse canal de comunicação, onde podemos promover as nossas formações e produzir conteúdo pedagógico de altíssima qualidade. Gostaria de convidar agora a professora Heloísa, que está como chefe interina da Unieb, neste momento, para dar as boas-vindas a todos. Em seguida, eu farei a apresentação da nossa equipe, que está nos ajudando a promover esse momento. Bom dia, Rosa. Bom dia a todos e todas. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou negra, com cabelos cacheados, uma roupa rosa, brincos de argola. E eu queria dar boas-vindas a todas as professoras, os professores, as nossas equipes pedagógicas. E hoje eu estou aqui representando a nossa querida Guiana, que tem passado por momentos muito difíceis, muito difíceis, e eu queria deixar aqui o meu carinho, o meu abraço a todos que, como a Guiana, têm perdido entes queridos, têm perdido amores. Um abraço de toda a equipe da Unieb, de toda a equipe da CRESAM. A gente está com vocês, não se sintam sozinhos. Hoje, a nossa formação é um ponto muito importante para a inclusão do estudante e para a aprendizagem também. A adequação curricular permite que o estudante consiga encontrar os seus caminhos dentro da aprendizagem, aprender do modo que ele consegue, e a gente o acompanha nessa caminhada. Queria desejar a todos uma boa formação, tirem suas dúvidas, façam seus comentários, aproveitem o momento para enriquecer ainda mais a nossa prática de ensino dentro das escolas. Um bom dia a todos e todas. Obrigada, Heloísa. Agora farei a apresentação técnica da nossa equipe, que está aqui proporcionando esse momento para todos nós. Bom, a nossa equipe técnico-pedagógica desse evento é formada pela organização pedagógica
na pessoa da professora Andréia e da professora Késia, que são coordenadores intermediários da educação especial da nossa CRE. Na operação da nossa plataforma está o nosso querido professor Leandro. A curadoria do chat está sendo feita pela nossa amiga e professora Luciane. Ela estará recolhendo os comentários e dúvidas levantadas pelos participantes. Identifique sua escola no chat, faça sua pergunta, faça seu comentário relacionado ao tema da nossa live, para que seja abordado e seja mencionado quando oportunamente. A tradução em Libras está sendo realizada pelas profissionais Érica e Simone, que estão contribuindo para que possamos cada vez mais fomentar e incentivar os processos de inclusão na escola e em todos os nossos espaços sociais. De início, pedimos que compartilhem o link da nossa live com seus coletivos escolares, para que juntos, nossos pares e nós, possamos dialogar a respeito da adequação curricular, um assunto tão pertinente e tão importante para abordarmos no contexto escolar. A inclusão educacional faz parte de um movimento maior, de repercussão inclusive mundial, que é a inclusão social, e tem como finalidade máxima garantir oportunidades para que todos os indivíduos tenham acesso e condições à informação e à educação. Para que todos aqueles que, devido a condições econômicas e culturais, físicas ou intelectuais, foram excluídos de alguma maneira e colocados à margem da sociedade. Nesse sentido e nessa direção, a adequação curricular são compreendidas como medidas pedagógicas onde os professores podem utilizar e que se destinam ao atendimento aos estudantes com necessidades educacionais especiais, de modo a favorecer a escolarização e a aprendizagem desses estudantes. Para abordar com propriedade esse tema, nós gostaríamos de convidar e dar boas-vindas à professora Adriana, que vai estar brilhantando esse momento conosco. Bom dia. A Érica já passou meu sinal, né? Adriana. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou morena, eu tenho cabelo preto, curtinho, liso, estou usando óculos. Ao fundo eu tenho uma parede, né, que está com os bonequinhos do Toy Story, que é uma relíquia aqui em casa, ninguém pode mexer. E eu espero estar contribuindo com vocês hoje, nessa manhã, né, para a gente conversar um pouco, refletir, né, porque a reflexão ela nos leva a modificar a nossa prática enquanto profissionais sobre a adequação curricular. Então, eu sou professora da rede, sou da área de anos iniciais e também sou da área de matemática de exatas, né? E também de educação profissional, porque sou formada em economia, então eu transitei durante esse tempo todo, né? Já há muito tempo eu venho transitando nessas três partes aí sem nenhum problema. Então, anos eu atuo nos anos iniciais, algum tempo eu atuo nos anos finais, já dei aula na EJA também, então estou bem tranquila para falar com os colegas, né, de todas essas etapas e modalidades também. Eu sou especialista em educação especial, já atuei nos 3 níveis, né, local, intermediário e também no nível central, na diretoria de educação especial. Hoje eu estou lotada na Escola Classe 9 do Gama, na sala de recursos. E hoje a gente vai bater um papo e, à medida que vocês forem colocando aí, com as perguntas, né, as dúvidas, a gente vai tentar, ao final,
responder, ok? Leandro, pode colocar. Então, nosso bate-papo hoje, né, para a gente trocar um pouco de experiência e compartilhar os conhecimentos, é sobre a adequação curricular, né? Como que nós podemos potencializar as habilidades dos nossos estudantes nesse período remoto, né? A adequação curricular, nesse período, ela nos exige muito mais, né? Mudanças de estratégias, mudanças de metodologias, mudança nessa avaliação. E eu, no decorrer do ano passado, por estar diretamente na sala de recursos e vincular, né, ter essa articulação direta com os professores regentes, eu percebi que, nesse período de aula remoto, por termos que estar usando um material muito mais visual, muito mais, utilizamos muitos vídeos, muitas estratégias que nos levaram a modificar, né, a organização do nosso trabalho pedagógico, a gente conseguiu atingir um bom número de alunos, não só os nossos alunos com deficiência, que têm direito à educação, ao autismo, mas há outros alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem e que têm viés, né, de aprendizagem visual, porque todos nós temos as nossas aprendizagens vinculadas à área auditiva, visual, e aí eu acredito que esse é um período que a gente está podendo, né, atingir um número muito maior, porque quando eu adequo para um público, na verdade, toda a minha sala de aula ela acaba ganhando com essa adequação. Então, a gente vai bater o nosso papo, pode passar, Leandro. Eu inicio com essa frase, né, do Paulo Freire, dizendo que educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante, né? E ela nunca foi tão importante como nesse momento que a gente está vivendo agora, que a gente teve que reaprender, né? Teve que nos buscar, pesquisar, correr atrás de novas tecnologias, de novas formas. Então, essa frase é muito marcante para esse período que a gente está vivendo agora na nossa área de educação. Pode passar. Então, para começar, eu trouxe um bichinho aí que ele não é tão feio assim, né? É um dragãozinho de 7 cabeças, mas que ele para dizer para vocês que a adequação curricular não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo fala que ela é, né? Na verdade, o que acontece? A gente já faz adequação curricular, a gente já consegue realizar essa mudança de estratégia, de metodologia de avaliação, só que o que acaba acontecendo? Que a gente não tem uma dificuldade maior, talvez, no registro dela, porque o formulário, às vezes, ele não é tão claro, porque não sabe o que colocar em cada ponto desse formulário, a que informação eu devo, né, eu devo recorrer para aquela parte específica do formulário. Então, conforme as meninas me passaram, as coordenadoras, o nosso bate-papo hoje vai ser em função disso. Vão conhecer esse formulário, o que pode ser colocado em cada partezinha dele, a quem se destina a adequação, por quê, qual é a temporalidade dessa adequação, né? Qual é a periodicidade dessa adequação curricular, para que a gente possa minimizar, então, essas dúvidas com relação ao preenchimento desse documento e algumas sugestões que eu posso estar colocando para vocês, para que o preenchimento
desse formulário ele se torne uma coisa mais menos sofrida, né, para o professor, menos cansativa, algo mais simples, algo mais produtivo, né, e que você veja a adequação curricular como um planejamento para aquele aluno, né, para potencializar as habilidades que aquele aluno tem. A gente não pode ver a adequação curricular em cima das dificuldades somente, mas sim da potencialidade. O que eu posso potencializar para aquele aluno consiga avançar e aprender dentro do ritmo e dos limites que ele tem, né? Então vamos lá, pode passar, Leandro. Primeiro, lembrar que, né, continuando a fala, nós temos os princípios fundamentais da educação especial. E ele fala de equidade, fala do direito e da dignidade humana e da educabilidade de todos os seres humanos, ou seja, todos nós podemos aprender sim. Da forma que todo mundo espera que um sujeito aprenda, não, mas seguindo o seu ritmo, seguindo as suas condições, a sua habilidade, né? É não esperar que cada aluno seja igual ao outro, que a nossa turma seja homogênea, porque isso não vai acontecer, né? Nós não vamos ter essa turma que vai aprender da mesma forma, do mesmo jeito. Isso não vai, já a nossa diversidade dentro de sala de aula, mesmo que ela não seja composta por alunos com deficiência ou alunos com autismo, ela não nos leva a ter todo mundo aprendendo no mesmo ritmo e da mesma forma, com a mesma igualdade. Pode passar, Leandro. Primeiro, pontuar que a adequação curricular ela é um trabalho articulado, tá? Quando eu falo em trabalho articulado, é lembrar que o aluno da educação especial, ele não é um aluno que é da professora que está atuando neste momento na sala de recursos, né? Ele é um aluno da escola. Como sendo um aluno da escola, ele pertence a toda aquela comunidade escolar que está ali com ele, que vai desde o porteiro que o recebe, a nossa merendeira que vai lhe dar o lanche, a coordenação pedagógica, a supervisão, vice-direção, gestão e aos serviços de apoio em geral. Então, a adequação curricular ela tem que ser esse trabalho que ele é articulado, porque envolve todos os membros e a família do nosso estudante, que sem ela esse tripé não acontece, né? Escola, aluno e família. A importância da família, inclusive, para que nós possamos obter diversas informações referentes ao aluno que são necessárias para o preenchimento de documento, ela é de suma importância para o preenchimento da adequação. Pode passar, Leandro. Com o trabalho articulado, a gente tem, claro, as atribuições de cada um nesse papel, né? Então, o professor docente, ele tem uma atribuição hoje riquíssima, né? Por quê? Porque é ele que preenche o documento, né? Esse formulário, ele é um formulário próprio, né, da Secretaria de Educação. Então, por ser um formulário próprio, ele é um formulário que ele é padronizado, ele é estabelecido. Você o encontra lá no site, né, da Secretaria, como todo documento norteador, né, da nossa Secretaria de Educação. Então, é o professor que vai fazer o preenchimento desse documento. Por que é o professor que preenche? É porque ele é um planejamento.
Então, o professor preenche para que esse planejamento seja executado. E quem executa esse planejamento é o professor docente. Então, não tem como o professor docente, outra pessoa realizar esse planejamento, esse preenchimento, porque quem vai realizar e executá-lo lá no chão da sala de aula é o professor regente que encontra-se com o aluno nesse momento. E por que também? Porque é esse professor que vai realizar a avaliação desse planejamento para ver se atingiu ou não seus objetivos e, por meio dele, avaliar e reavaliar o que ele colocou como objetivo de aprendizagem na adequação curricular. Então, à medida que ele executa esse planejamento, reavalia, ele pode reformular, porque a adequação curricular ela é flexível, ela tem que ser flexível e dinâmica, tá? E aí, ao final, esse documento ele tem que estar dentro do formulário da secretaria dentro da pasta do aluno, na secretaria da escola. Por quê? Porque esse documento ele acompanha o nosso estudante com deficiência no decorrer de toda a vida escolar dele. Ele é um documento obrigatório, né, um direito do aluno previsto em lei e é um dever do professor. Então, ele vai acompanhar o nosso estudante até o término do ensino médio, né, passando por todas as etapas aí da educação básica. Pode passar, né? E aí, qual é a atribuição, então, do atendimento educacional especializado? Dos professores que estão, né, especialistas, que estão lotados nas nossas salas de recurso. Então, esse professor, pela articulação que ele desenvolve, né, dentro da organização do trabalho pedagógico dele, ele tem contato direto com a família, ele tem um contato direto com o aluno e ele tem um contato direto com o professor. Então, ele vai ser aquela pessoa que vai conseguir articular as informações necessárias para o preenchimento de uma grande parte da adequação curricular. Ou seja, ele vai trazer essas informações para esse preenchimento, ele vai auxiliar, ele vai tirar as dúvidas do professor regente, porque ao atender o aluno, ele conhece, né, sabe das habilidades e dessas competências que os meninos possuem, né, em que área ele precisa de maior atenção, e ele vai, dessa forma, contribuir muito com o preenchimento desse formulário, né? E orientar o professor com relação a que metodologias e estratégias, né? Que avaliação, que adaptação dessas avaliações serão necessárias para aquele estudante, porque a adequação curricular era única. Ela é feita olhando o aluno de uma forma integral e ele único. Nenhuma adequação é igual à outra, porque o nosso aluno nenhum é igual ao outro, possui a mesma habilidade, a mesma capacidade ou a mesma dificuldade. Pode passar, Leandro, por favor. Então, a adequação curricular, né, eu deixei aí de vermelho para ficar bem significativo, elas são possibilidades educacionais, né? Para quê? Para que a gente vença dificuldades de aprendizagem dos nossos estudantes. Não se trata de um novo currículo. Por quê? Porque nós temos um currículo estabelecido, né, na Secretaria de Educação. Então, o aluno que está hoje, né, dentro das escolas regulares, ele está participando do processo de inclusão. Então, o currículo estabelecido para ele é o mesmo currículo que está estabelecido para os demais alunos. Vão ocorrer, sim, alterações. A gente pode
diminuir, a gente pode dosar, a gente pode minimizar algumas questões dentro do currículo, mas não retirar totalmente, porque ele é um direito dele ter acesso a todo o currículo que é disponibilizado a todo e qualquer estudante. Então, a adequação curricular ela vai ter que tornar esse currículo dinâmico, flexível e ela vai ser reveladora de que tipo de ajuda esse aluno precisa. É de uma tecnologia assistiva, é de uma avaliação um pouco mais adaptada. Esse aluno ele vai ser avaliado de forma oral, esse aluno vai ser avaliado com uma atividade que tenha muitas pistas visuais, né? Preenchimento de lacuna, relacionar colunas, completar frases, através de um desenho. Então, ela vai ser revelador do que esse aluno, no momento, precisa. Pode passar, Leandro, por favor. Então, a adequação curricular, como eu disse, trata-se de mudanças de estratégias, metodologias e dos recursos materiais, principalmente, que eu vou usar com aquele estudante. Pode passar. Né? Então, quem tem direito à adequação curricular? Isso é uma pergunta que todo mundo faz. Todos que dela precisarem, todos que precisam dela, seja em caráter permanente ou transitório. Né? Por exemplo, eu tenho um aluno que tem deficiência física, então ele não apresenta nenhum déficit intelectual. Se ele não tem nenhum déficit intelectual e acompanha a turma, então, na parte relativa ao preenchimento de conteúdo, dos objetivos de aprendizagem, eu vou só registrar que o meu estudante, nesse bimestre, não necessita de adequação para aquela área, mas precisa de recursos diferenciados e de uma avaliação adaptada. Então, por isso que essa adequação ela é única, né? Porque eu vou observar todos os pontos e o ponto integral daquele aluno. Pode passar, por favor. A adequação curricular, então, ela é relevante, independente da intensidade, né? Completando o que eu vim falando há pouco, né? Independente do que seja dele necessitar ou não, de um apoio, né? Cognitivo, intelectual, ela é relevante porque ele vai precisar de outras questões que estão dentro do formulário. Pode passar. A periodicidade da educação, da adequação curricular. Então, a adequação curricular, ela segue as normas da secretaria, os tempos e espaços, né? Então, a minha adequação será semestral. Anos iniciais é bimestral, será bimestral. Se nos anos finais também é bimestral, ela deverá ser bimestral. E no ensino médio, apesar de semestre, ainda tem a divisão de bimestre, ela deverá acompanhar esses espaços e tempos, tá? Ela não pode ser modificada por ela ser um planejamento. Então, ela é planejada para ser executada ao longo do bimestre, reavaliada para o próximo, reavaliada para o próximo, até chegar ao final do quarto bimestre, né, que é feita a avaliação final daquele aluno, se ele atingiu ou não os objetivos de aprendizagem que são colocados para ele dentro da adequação. Pode passar, Leandro, por favor. Então, uma pergunta que sempre fazem é o que eu devo privilegiar agora, né? Como que eu vou retomar essas adequações curriculares nesse período que nós estamos em aula remota?
né, o que devemos privilegiar, né? Esse conteúdo maciço, esse conteúdo, outras habilidades, né? Como que eu vou realizar esse registro e pensar nesse aluno, levando em consideração que nós temos aluno que não tem acesso à internet, que o acesso é por atividades impressas, que ele só tem o WhatsApp e mesmo assim muito limitado, que não permite tudo. Então, tudo que eu for usar nesse preenchimento, eu tenho que levar em consideração essas informações pré-existentes, né? Já do meu estudante, que aí sim tem que ser esse trabalho articulado que eu vou buscar essas informações com todo mundo que rodeia esse estudante, gestão, coordenação, sala de recurso e família. Pode passar, né? Por favor. Então, a adequação curricular, conforme eu disse anteriormente, ela é um direito do aluno e um dever do professor, né? Nós, professores, quando assumimos a secretaria, a gente assinou um documento e lá diz que o registro, né, dos nossos alunos, como a gente faz nosso diário, como a gente faz outro tipo de documento, né? Os anos iniciais relatório, os demais já utilizam um sistema de notas. A adequação curricular também é registro, ela também é obrigatória e ela tem que ser entregue ao final de cada bimestre para estar na pasta desse aluno. Então, né, quais são os aspectos legais que envolvem a adequação curricular? Primeiro, a nossa LDB, ela já fala, né, que tem que ser assegurados os métodos, recursos e educativos e organizacionais para atender as necessidades dos nossos estudantes. Lá no artigo 59. Pode passar, por favor. O Conselho Nacional de Educação, a resolução número 2, né, que as escolas regulares elas devem organizar as classes comuns e dar suporte a esses alunos por meio de flexibilizações e de adaptações curriculares, né? E aí ela fala metodologias, recursos e avaliação RDB. Próximo. Ana. Leandro. Ok. Pode passar. Não, é o próximo. Pode passar. Aspectos legais que envolvem ainda, a gente tem a Lei 3.218, ela é muito antiga, de 2003. Qual a importância dessa lei para a rede pública do Distrito Federal? É que essa lei tornou as escolas públicas do Distrito Federal, todas elas inclusivas, né? Todas elas são inclusivas. E aí, essa lei, ela trouxe os alunos, então, para a rede pública, porque antes dessa lei era muito difícil a gente ter aluno, por exemplo, no ensino médio. Você vê alunos com deficiência ou com autismo frequentando o ensino médio, né? E aí, com essa lei, hoje a gente vê um grande número de alunos avançando, saindo dos anos iniciais e chegando ao término lá no ensino médio. Pode passar, Bianca, por favor. É o nosso caderno da educação especial, é o caderno número 7, que compõe o nosso currículo em movimento, e lá preconiza que o acesso aos estudantes, né, com deficiência ao currículo, deficiência e autismo ao currículo, é por meio da adequação curricular. Pode passar, Leandro, por favor. E a orientação pedagógica da educação especial, que ela é de 2010, ela é um documento que orienta, né, todo o processo
de inclusão dos nossos alunos dentro das escolas regulares e também as escolas especializadas. Né? Já respondendo uma questão que perguntou se as lives são só para... Essa live é só para os alunos da educação especial. A adequação curricular é um documento voltado para os alunos que fazem parte do público-alvo da educação especial, sim. Quem são eles? Deficiente intelectual, deficiente físico, surdez, deficiência auditiva, deficiência visual, autismo e altas habilidades. Pode passar, Leandro, por favor. E, por fim, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal. Esse é o documento mais recente, né, ligado à área da educação, dos direitos, né, das pessoas com deficiência. Ele foi agora, no período de pandemia, ele é de 20/7/2020. Ele está novíssimo e ele é um documento muito amplo, né? Ele vem tratar dos direitos em todas as áreas: educação, saúde, trabalho e lazer. Aqui só está descrito o da educação, né? E o objetivo maior dessa parte aqui seja, então, trabalhar e erradicar toda forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão escolar com relação aos estudantes com deficiência e autismo. Ok. Então, o formulário ele permanece o mesmo, né? Muita gente pergunta, houve alteração nesse formulário? Não, ele permanece o mesmo, ele está lá disponível na Secretaria de Educação na parte relacionada aos formulários. Pode falar. A adequação curricular, então, esse organograma ele explica muito bem ela tem 3 vertentes: conteúdos, metodologias e avaliação, né? Esse conteúdo, essa metodologia, essa avaliação fazem parte da constituição do documento, né? Da formalização desse documento. Na parte de conteúdo, vocês percebem que não tem nenhuma seta ali. Por quê? Porque já foi dito que ela não é um novo currículo, mas ela é o currículo que está estabelecido, ele tem que estar estabelecido pelos nossos. Ele tem que estar estabelecido dentro da adequação curricular do aluno que necessita dela, como para todo e qualquer aluno da rede pública. Então, dentro da metodologia, aí sim, eu tenho diversas setas. Por quê? Porque eu vou mexer na minha didática, eu vou mexer nos meus tempos, eu vou mexer nos meus espaços, eu vou mexer nos meus recursos materiais pedagógicos. E a avaliação também, por quê? Porque ela terá que ser diagnóstica, processual e contínua. Por que essa avaliação tem que ser assim? Porque eu tenho estudantes, né, com diversos tipos de características. Por exemplo, estudante com deficiência intelectual, eu leio um aluno que hoje você planejou sua aula, ministrou sua aula, deu seu conteúdo e ele pegou o conteúdo conseguiu, né, internalizar aquele conteúdo, te respondeu, mesmo que ele não faça o registro ainda por escrito, mas ele te respondeu oralmente. E aí, daqui talvez a uma semana, você vai perguntar o mesmo que você perguntou hoje e ele não te responde. Então, isso é uma característica da deficiência intelectual. Por isso que ela precisa ser contínua, porque você não vai poder avaliar aquele teu aluno só ao final do bimestre. Próximo. Conhecendo o nosso formulário, então. Pode passar, Leandro.
No primeiro quadrinho, eu tenho os dados de identificação do aluno, né? Que são nome, data de nascimento, laudo desse aluno, telefone, período de vigência, nome do professor regente, e o período de vigência dele a gente já viu que depende dos tempos e espaços, né? Então, se tem a Patrícia que falou, eu sou do segundo período da educação infantil. Então, a educação ela é semestral? Sim, porque os relatórios de vocês são semestrais, né? Aí ela segue os parâmetros, deverá ser semestral também, tá? Pode passar, né? Então, esses dados de identificação eu vou buscar na própria escola, nesse período que nós estamos remotos, né? Eu vou buscar na própria escola esses dados relacionados por preenchimento lá em cima, com a ajuda do profissional da sala de recursos, da secretaria, da escola. Por quê? Porque eu posso usar como base para preenchimento nesse período remoto que nós estamos, inclusive a última adequação curricular, que foi realizada ao final do ano letivo de 2020, porque ela já vem com esses dados. Então, usar nesse período que nós estamos, que não temos acesso direto aos documentos que estão arquivados na secretaria da escola, que a gente pode estar pedindo que nos envie, então utilizar como parâmetro a adequação do quarto bimestre, os últimos relatórios do quarto bimestre, eles de 2020, eles são de fundamental importância. No quadrinho número 2, é sobre uma descrição sucinta sobre a escolarização desses alunos. Então, como é que eu faço essa descrição sucinta? Então, essa descrição sucinta, ela vem aumentando de acordo com o avanço do aluno. Por isso é importante usar como parâmetro sempre a adequação curricular do último ano. Por quê? Porque eu só vou colocar nela a informação pertinente a esse ano letivo. Então, eu vou acompanhar esse aluno, a que já está feita, está acompanhando esse aluno desde a educação do programa de educação precoce, se ele chegou a fazer. Então, educação precoce, onde ele estudou, onde ele esteve na educação infantil, nos anos iniciais, nos anos finais e, por fim, no ensino médio. Se ele é um aluno que é oriundo da rede particular, se ele foi um aluno que frequentou alguma classe especial. Então, nessa parte, eu não coloco exatamente nada pedagógico. É só o trajeto desse aluno dentro da rede pública ou se ele é oriundo da rede particular, tá? Próximo. Atendimento que o estudante recebe. Para preencher essa parte do documento, eu tenho que estar em contato direto com a família. Então, eu, enquanto professora da sala de recursos, por exemplo, eu utilizei o que a gente tem hoje, que é o remoto. Então, eu fiz um formulário no Google Forms e mandei para os pais para preenchimento. Por quê? Porque tem muito aluno que faz diversos tipos de atendimento fora da rede. Fonoaudiólogo, musicoterapia, ecoterapia, ele é acompanhado por neurologista, pela rede Sara na parte motora, ele faz acompanhamento no Hospital da Criança, ele faz psicólogo, ele tem atendimento com psiquiatra. E aí, quem vai me dar essas informações? Os pais. Então, a gente lá na escola se organizou e fez um formulário, né, e mandou para os pais via WhatsApp, e as respostas, nós tivemos as respostas, né, deles com relação a que atendimento eles tiveram o ano passado, quais os que se mantiveram no período de pandemia, porque muitos
muitos profissionais, por eles serem do grupo de risco, não realizaram atendimentos presenciais, mas remotos, eles aconteceram. E quais atendimentos hoje que eles estão fazendo? Alguns já foram liberados, como a ecoterapia, tem alguns psiquiatras já atendendo, a musicoterapia, entre outros. E também se ele está fazendo uso de medicação, né? Qual é essa medicação? Em que horário ele está tomando essa medicação? Para que a gente possa, então, preencher essa parte do formulário. Tá? E aí, quando eu fiz esse formulário, eu já fui colocando nele todas as perguntas que eu tinha com relação à adequação curricular para facilitar esse preenchimento, tá? Pode passar. A Leila Muniz está perguntando se os alunos são incluídos, com altas habilidades, são incluídos em deficiência. Não, Leila, não são. Alunos com altas habilidades, eles fazem parte do público-alvo da educação especial, mas eles não são alunos com deficiência, tá? Da mesma forma que o TEA, o transtorno do espectro autista, faz parte do público-alvo da educação especial, não é aluno com deficiência. A lei hoje, existe uma lei que garante os direitos, eles têm prerrogativas de direitos, eles têm todos os direitos estabelecidos para as pessoas com deficiência, mas não são considerados pessoas com deficiência, tá? Na área de habilidades biopsicossociais, né, a primeira área é a comunicação. Então, também utilizei como parâmetro a questão relacionada à adequação do ano passado, e para aqueles alunos que eu não conhecia, que são novos na escola, eu já incluí no formulário do Google Forms. Como é que esse aluno se comunica? Ele se comunica oralmente? Ele é surdo, usuário da língua de sinais? Ele se comunica por gestos? Ele precisa de alguma tecnologia para assistiva, para se comunicar? Se ele for um tetraplégico, ele precisa de placas, existe algum sinal pré-estabelecido para que aquele aluno se comunique. Então, nessa parte, eu vou colocar toda a informação pertinente à forma como esse aluno executa a sua comunicação. Se ele ou se ele não se comunica, ele não é verbal de forma nenhuma, né? Ele é um autista não verbal, ou ele já faz uso de braille. Então, tudo que diz respeito à comunicação, eu coloco aí. Pode passar, Leandro, por favor. A segunda parte, pode passar, ficou repetido essa da comunicação. Pode passar. A segunda parte é com relação aos aspectos motores e de mobilidade, ou seja, se esse aluno tem algum problema motor. Ele utiliza, por exemplo, cadeira de rodas, órteses, próteses, né, como é que ele se locomove? Ele consegue se locomover dentro dos espaços? Ele tem a marcha irregular? Ele não tem? Essa informação também busquei, né? Se eu não conheço o aluno, também busquei dentro da adequação antiga, né, do ano passado, e se era aluno novo, também coloquei dentro do formulário do Google Forms. Ok? Como é que se ele tem, como é que é a tonicidade dele, ele consegue segurar os objetos, né? Ele tem espasmos, precisa de prender o objeto na mesa no momento que nós tivermos presencial, e no remoto, se ele tem mobilidade, né? Se ele tem habilidade de mexer com os recursos tecnológicos, o celular, ou o tablet, ou o notebook, o que ele use para fazer, para ter acesso às aulas
as aulas remotas, eu também utilizei esse formulário para perguntar isso. Próximo. Com relação à vida autônoma, né? Essa parte da vida autônoma, ela é muito utilizada no período que a gente está presencial. Por quê? Porque aqui eu vou dizer se o meu aluno, se ele se locomove de forma independente nas dependências da escola, eu vou verificar se ele consegue se alimentar sozinho, né? Se ele consegue ir ao banheiro, se ele precisa de auxílio na hora da higienização ao ir no banheiro. Então, essa parte ela é muito ligada ao presencial. Como a gente não sabe se vai voltar ou não, eu também coloquei no formulário como é que é a ida dele ao banheiro, se ele precisa de auxílio para higienização, como é que é a alimentação dele, né? Se ele precisa de auxílio na hora de comer. Por quê? Porque é através dessa parte do formulário que eu vou prever ou não se esse aluno, ao retornarmos, quando retornarmos, se ele vai precisar de um monitor, da presença do técnico em gestão escolar monitor, para auxiliá-los nas habilidades adaptativas, que é higienização, locomoção e locomoção dentro dos espaços escolares, né? A principal deles. E eu aproveitei nessa parte para colocar também questões ligadas à nossa área agora remota. Se esse aluno ele é independente no uso dos recursos tecnológicos, né, ele consegue ligar o celular, o tablet, o notebook, se ele consegue postar na plataforma as respostas, porque tem aluno nosso que não tem essa expertise, a mãe também não tem, então se a maneira mais fácil para ele nesse momento é mandar a foto via WhatsApp, né? Ver como no WhatsApp, como ele consegue nos fazer essa devolutiva de uma forma mais rápida, e sobre as atividades impressas, né? Como que eu vou mandar essas atividades impressas adaptadas para o aluno. Então, eu trouxe essa parte de atividade de vida autônoma também para esse período agora que a gente precisa muito. A gente tem alunos que não têm acesso, que só tem um celular em casa, que a mãe trabalha e só quando chega que esse menino vai ter acesso, né, ao WhatsApp, por exemplo. Então, a gente precisa prever tudo isso. Pode passar, por favor. Atividade de vida autônoma, aí pode passar, a mesma. Nas organizativas, ela também é muito inerente ao ensino presencial. E aí eu trouxe, né, para o nosso remoto também. Por quê? Porque na organizativa é como eu vou organizar o tempo e os espaços desses meninos e os recursos que eu vou usar com esse estudante. Então, na sala, quando eu estava presencial, eu ia colocar que o aluno se sentar próximo à professora, longe da janela, longe da porta, para evitar que ele se distraia, se despeça, né, para facilitar a concentração dele. Qual é o espaço melhor? Nesse período de aula remota, então, nas organizativas, eu vou lá já ter essas informações lá dentro do meu formulário que eu busquei junto com os pais, né? Se ele tem um espaço dentro da casa dele que ele possa utilizar para estudar, como é que está a organização desse espaço, né? Que horário, né? Quando a mãe trabalha, que é mais viável que o aluno vai poder me responder, né? Fazer essas devolutivas das atividades. Dentro dessa organizativa também, eu já pensei, né, em como que eu vou vou utilizar alguma tecnologia. Por exemplo, eu tenho uma aluna que não tem os dois membros superiores. Então, eu sei que
ela utiliza uma carteira que estava na escola, que é do Sara, que foi feita própria para ela, porque ela escreve, ela faz tudo com os pés. Então, nesse momento, eu sei que essa carteira para ela era primordial. Entrei em contato com a família. Pode buscar a carteira na escola, se não tem condições, dá um jeito de levar a carteira. Foi nesse momento também que eu busquei informação com relação aos recursos, porque tem muitos alunos nossos que precisam de recursos visuais. Então, eu sentei com os professores, nós fiz a apresentação de cada aluno, de todos os nossos, eu tenho 28 de cada um, com a foto, uma foto do aluno, uma foto da família, para os professores conhecerem os pais e as mães dos nossos alunos por fotografia. E aí já dei algumas sugestões, já dei parâmetros de como esse aluno estava em algumas áreas, principalmente a área relacionada à leitura, escrita, interpretação e o raciocínio lógico-matemático. E aí eu já entrei nos recursos. Quais são os recursos que esse aluno está usando? Ele vai usar vídeos, ele vai usar jogos online, ele vai usar atividades adaptativas impressas, ele vai usar o WhatsApp, porque a internet não comporta ele assistir aula pelo Meet, ou ele está acessando o Meet, e aí eu trouxe tudo isso para a realidade, essas informações também busquei por meio do formulário do Google Meet, tá? Lá, do Google. Pode passar. O tempo, né? Essa parte aí, ela diz respeito à flexibilização temporal organizacional do aluno. Ou seja, esse meu aluno com deficiência, ele necessariamente precisa de um tempo maior para realizar as devolutivas. Então, já deixei claro aí, o aluno necessita de um tempo maior para realizar as devolutivas das atividades propostas a ele. E aí, nessa questão de tempo, é só isso que eu vou colocar aí, mais nada. Né? Assim, a diminuição do quantitativo de atividades se eu percebo que o meu aluno não está, né, conseguindo fazer essas devolutivas, como que eu vou, então, disponibilizar? Eu vou diminuir, em vez de eu mandar 10 atividades, eu vou mandar 5, mexendo nos graus de dificuldade dela, uma fácil, ou então 3 médias e uma difícil. Então, eu vou pensar em como estruturar essa atividade e fazer esse registro aí. Obrigada. Pode passar, Leandro. Adequação de temporalidade. Aí fala para seguir, né, o regimento da secretaria. Os nossos tempos e espaços hoje na secretaria são diferenciados, né? E isso para o BIA, ou para os anos iniciais, finais e para o médio que está em regime semestral. Ou seja, o que é a temporalidade, né? Essa parte número 6 do nosso arquivo. A temporalidade aí, gente, diz respeito ao ano letivo, não é o tempo que o aluno tem de executar a atividade, mas sim o ano letivo. Ou seja, hoje nós trabalhamos em ciclo na secretaria. Então, o aluno, ele do jardim para os anos iniciais, ele não tem retenção nenhuma, ele vai direto. Do primeiro ao terceiro ano, ele não fica retido, porque é um ciclo, e o ciclo é para que esse aluno tenha mais tempo para adquirir os objetivos de aprendizagem. Do quarto para o quinto, ele também não fica retido, porque é o tempo que ele tem para vencer também. Aí, do sexto para o sétimo, também não. Do oitavo para o nono, também não. Então, o que acontece? Nós seguimos hoje os tempos estabelecidos pela secretaria. Os nossos alunos só poderão ser retidos ao final do terceiro
final do quinto ano, final do sétimo ano, final do nono ano. Então, a temporalidade diz respeito a isso. É o tempo que o nosso aluno da educação especial ele necessita para que ele atinja os objetivos de aprendizagem que foram propostos a ele, tá? Se vocês olharem lá dentro do nosso regimento escolar, ele fala que para os anos iniciais que no BIA não há retenção, só a partir do terceiro ano. Porque, na verdade, ciclo e temporalidade, eles têm o mesmo conceito. Quando eu falo qual é o conceito do ciclo, resumindo, né, falando de uma forma bem objetiva, é que o aluno tenha mais tempo para atingir os objetivos de aprendizagem. E qual é o conceito de adequação de temporalidade? Que é uma retenção, porque o aluno faria 2 anos letivos, 1 ano em 2 anos, mais tempo para que ele alcance os objetivos de aprendizagem. Então, na verdade, os dois conceitos, eles se casam, né? O certo é que ele não retomasse o conteúdo todo. O aluno ficar retido no terceiro ano, no quinto, nos demais anos, ele partisse daquilo que ele não aprendeu para o que ele necessita ainda adquirir. Mas a gente ainda não consegue executar dessa forma. Eu falo a gente porque eu estou em escola e eu estou no chão da escola e sei como funciona. A gente acaba voltando para o início. Alguém perguntou quanto tempo pode durar a temporalidade. Né? A retenção, não existe, Marcílio, na questão legal, nenhuma data, nenhum tempo estabelecido. É o tempo que o aluno necessitar. É claro que a gente tem a gente procura não avançar muito nisso e porque os nossos estudantes precisam conviver com os seus pares. Então, o aluno que está em retenção há muito tempo, por exemplo, numa turma de terceiro ano, de quinto ano, que ele já está muito adolescente, já com o corpo formado, com outras, né, outros pensamentos, porque a questão hormonal do nosso aluno com deficiência, com autismo, ele não altera. Ele é um adolescente com todos os gostos, o que ele quer, como qualquer adolescente. Ele quer namorar, o corpo está mudando, os hormônios estão mudando. Agora, a gente tem que estar atento a isso. Por isso que a adequação curricular é toda essa integralidade de informações, que não particularmente só o conteúdo. Muita gente, quando fala em adequação curricular, liga só o currículo, e não é só currículo, né? Não é só conteúdo curricular. Ela é muito além de tudo, tanto que o tanto de informação que a gente veio buscando agora para preenchimento dela, ok? Pode passar. Aí no campo 7 é uma avaliação diagnóstica, e aí nessa parte realmente de avaliação diagnóstica, eu vou colocar como meu aluno se encontra. Nos anos iniciais é muito mais simples esse preenchimento, por quê? Porque, na verdade, eu sou professora única, então eu ministro todas as áreas do conhecimento, né? Códigos e linguagens, exatos e humanos. Quando chega no finais e médio, já é um pouco mais complicado. Por quê? Porque a gente está separado por outras mais, né? E aí, nessa partezinha, eu tenho que colocar como que esse aluno está, né? Principalmente ligado aos conceitos de códigos e linguagens e de raciocínio lógico-matemático, né? Como é que ele está na leitura, como é que ele está na escrita, como é que ele está no raciocínio lógico-matemático. Então, eu vou buscar essas informações e colocar aí. Para fazer isso,
Eu também fiz um formulário que eu achei mais simples, né? E os professores rapidamente responderam e a gente depois só compilou essas informações e já colocou aí, porque ficou muito mais simples, principalmente para quem é dos anos finais e ensino médio. Anos iniciais foi bem tranquilo, mas buscar essas informações via formulário é mais simples, só de matemática. Como é que o aluno fulano de tal está lá na sua área? Olha, ele tem dificuldades nas 4 operações, na interpretação, e aí o professor mandava, compilava. História, geografia, língua portuguesa, inglês. Então, foi bem mais fácil é, fa, é, compilar essas informações dentro do formulário por meio dessa questão do Google Forms, né? Que aí o professor já respondia e não tinha não tinha como até porque é uma informação que eu não pude, não tinha como buscar no formulário anterior, a não ser que o aluno fosse novato na escola e ninguém conhecesse. Mas, se necessário, a gente ia buscar também, principalmente para aquele aluno que o professor que não está assistindo aula via Google Meet, que não tem essa interação direta com o professor. Aí sim, existe a necessidade de busca em outros documentos dentro da escola. Por isso que a adequação curricular ela deve e tem que ser um trabalho articulado, porque uma pessoa, ainda mais nesse período remoto, essas informações elas têm que vir de todas as partes da escola para que a gente consiga preencher. Pode passar. A Cristina, enquanto ele passa, perguntou: em quais momentos pode-se recorrer ao estudo de caso para adequar? O estudo de caso também é um documento que eu posso usar, professora Cristina, como suporte para o preenchimento da adequação, tá? Ele também é. O estudo de caso, os relatórios, as informações provenientes da família, né, dessa reunião, desse atendimento que eu fiz. Porque quando eu fiz esse atendimento individual com o professor, eu já tinha compilado essas informações dos estudos de caso e da última adequação. Então, eu joguei no slide, igual está aqui, com a foto do aluno, da família e todas as informações que eu tinha dele. Data de nascimento, telefone da mãe, telefone do pai, o laudo, que já ajudou muito. Aí, fiz a reunião com os professores, printei cada tela para mandar só para o professor, que é professor do aluno, para que ele não tenha acesso a outro tipo de aluno, de informação de outro aluno, porque existem algumas informações que são sigilosas, né? E aí eu pedi, então, que mandasse para aquele aluno para quê? Para que o professor já tivesse as informações tudo no mesmo lugar. Então, eu fiz isso no mês de março todinho, com os 28 professores, né? Pode passar. Leandro, por favor. Estou concluindo, gente. Então, a adequação curricular ali, essa parte você vai marcar um X na sua etapa, né? Qual é a etapa que você dá, e ali está o período de adequação, ela é bimestral, né? No caso aí, esse modelo dos anos iniciais. Aqui é a parte que diz mesmo assim, que aí é o professor que vai ter que preencher, não tem outra forma, que é a parte do conteúdo, dos objetivos de aprendizagem, da estratégia de avaliação. Geralmente, na parte, o conteúdo, já lança o conteúdo, é o primeiro que é lançado. Por quê? Porque através do conteúdo é que eu vou traçar o meu objetivo de aprendizagem com o aluno. Por exemplo, eu estou trabalhando lá em capitais, estados e capitais. Então, tá, o meu aluno com deficiência intelectual, ele não vai me trazer todos os estados e todas as capitais. Então, eu vou querer que ele reconheça, por exemplo, pelo menos uma em cada região, ou então eu vou querer que ele saiba
sobre as regiões brasileiras, pelo menos que ela é constituída por 5 regiões, que ele conheça a distribuição, né, geográfica do nosso país. Então, gente, cada passo desse, cada objetivo de aprendizagem, eu vou traçar de acordo com o conteúdo que eu lancei. E aí eu lanço conteúdo, lanço os objetivos e penso nos recursos. Que recurso eu vou usar? Um vídeo, uma música, um mapa. E daí, pensei nos recursos, é que eu vou para a avaliação. Como é que eu vou avaliar esse aluno? Pela devolutiva, trazendo para o remoto, pela devolutiva da atividade via WhatsApp, né? Ou via postagem na plataforma, pelo formulário que eu vou fazer no Google Forms, como atividade avaliativa, que lá eu posso postar vídeo, eu posso postar a imagem do mapa e pedir para ele responder algumas questões embaixo. Aí, o que eu vou pontuar na avaliação depende dos recursos que eu vou usar e do que eu quero atingir com aquele aluno. Pode passar. Leandro. Ai, meu tempo está acabando. Ai, graças a Deus, está acabando também. Eu estou nervosa aqui, porque eu só tinha 1 hora e o assunto é muito extenso. A descrição, essa parte aqui, do descrição e encaminhamento, é o que eu quero para aquele aluno. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, isso aí não tem nada que preencher. Tem, gente. Porque, por exemplo, se eu estou na área escolar, o que eu vou colocar ali? Que o aluno necessita, nesse momento de deficiência, ele precisa de atividade, disponibilizar oferta de atividade impressa, então é uma parte que diz respeito, eu faço atividade, mas quem vai disponibilizar é a escola, então eu vou colocar lá, família, estrutura e rotina de ensino, por exemplo, ter um ambiente adequado para aquele aluno sentar, ele não assista a aula de cabeça para baixo, deitado, coberto com lençol, né, deitado no sofá. Ele tem que entender que apesar de estar tendo aula em casa, é como se ele estivesse tendo aula na escola. Né? E aí ele precisa ter essa rotina estruturada. E outros, se eu percebo que o meu aluno precisa por exemplo, ele não está frequentando a aula, eu preciso que o SOI da minha escola entre em contato com esse aluno para fazer essa articulação, essa mediação para o pai, para ver por que isso está acontecendo. Então, eu vou colocar ali o colega do SOI, eu necessito do apoio do SOI com relação à não participação dos alunos, mediação junto aos pais. Ele não está entregando atividade, precisa de uma conversa, né? Mais ao pé do ouvido do SOI, para que ele sente com os pais, traça uma rotina de estudo, de devolução. Então, esse espaço ele também é de uma importância grande dentro da adequação curricular. Pode passar, Leandro. Meninas, vão pontuando meu tempo, mas eu estou terminando, tá? Então, para realizar a adequação curricular, do que eu preciso, né? Pode passar. Algumas já estão repetidas, rapidinho. É conhecer o meu estudante, né? Trocar essas informações com as pessoas que estão dentro da escola. Dou ênfase novamente, o aluno é da escola. Ele não é meu, ele não é seu, ele é nosso. Então, por isso, a adequação ela necessita ser ela necessita ser essa troca de informação constante e envolver a família. Pode passar. Conhecer o currículo que é estabelecido, né? Nós temos um currículo aí replanejado, né? Para que a gente possa executar nesse período de adequação de aulas remotas, né, mediado por tecnologias, então eu tenho que conhecê-lo para ter o meu objetivo de aprendizagem alencado de forma correta para aquele aluno. Próximo.
entender que é necessária a construção, né, do material concreto, né, às vezes, e que esse material concreto ele pode ser entregue, né, junto com as atividades adaptativas. Eu, enquanto professora de sala de recursos, com meus 28, eu tinha muitos estudantes que, sem o material concreto, eles não conseguiriam avançar. Então, no decorrer do primeiro semestre letivo e do segundo do ano passado, eu fiz 2 sacolas pedagógicas, com muitos jogos, com muitas atividades lúdicas, com material concreto, para que esses alunos pudessem utilizar dentro e em casa. E eu fui à casa dos meus 28 alunos e entreguei esses materiais, todos. Né? Entreguei as sacolinhas do primeiro semestre, os professores puderam usar esse material com os alunos, porque eles estavam com material na casa deles, tanto eles como eu, como, né, nas aulas que surgiram de necessidade de um acompanhamento individual mesmo desse aluno, ele pôde utilizar esse material. Pode passar. Estou terminando, gente. É necessário buscar informação, né? Não encarar a deficiência como a perda de um atributo que dificulta e incapacita a criança. Não tratar o aluno com deficiência de uma forma natural, não ser superprotetor e nem com atitudes de rejeição. E não conceder privilégios, né? Eles têm direitos legais, o tempo mesmo para executar e devolver as atividades, ele tem que ser flexibilizado, mas não esquecer que ele tem que ter os limites também que são estabelecidos para toda a turma e que ele também é da turma, ele também tem que ter esses limites, né? E ofertar as mesmas oportunidades dadas aos outros estudantes, de forma que nós, professores, possamos fortalecer a independência e a autonomia deles. Pode passar, né? E por fim, passei acho que uns 5 minutos, não sei, 10, peço desculpas, mas porque é muita coisa em pouco tempo. Né? Eu vi que tem perguntas aqui maravilhosas que eu gostaria muito de responder, mas como é um assunto muito amplo, né? E pouco tempo para a gente conversar. Então, quando a Andrea me fez convite para estar aqui com vocês, ela me pediu que eu focasse bem no preenchimento desse formulário, que é uma dúvida, né, muito grande, que é uma parte grande de dúvidas, né? E eu espero ter contribuído um pouco com vocês para tirar essas dúvidas, né? Apesar de eu ter falado rápido, de ter sido bem agitado, mas eu acho que deu para a gente tirar, deu para tirar um pouquinho de dúvida com relação a isso. Ok, professora Adriana. Eu tenho alguns comentários relevantes aqui, em meio a tantos de elogios, né, de qualidade na sua fala e clareza. Eu trago aqui para nós o comentário da Maria Aline. Adequação para um estudante acaba sendo para a turma inteira. Ela foi logo do comecinho da live, tá? Sim. Uhum. Mais um comentário importante, o da Ana Tamaná. Ela diz: a falta de entendimento sobre adequação curricular começa em muitos casos pela falta de compreensão do próprio currículo da secretaria, a clareza sobre os objetivos de aprendizagem em cada ano. Mais um comentário interessante aqui é da Marilena Moraes. Todos os que dela precisem. Isso é importante demais, professora. Exige sensibilidade de todos os profissionais envolvidos. Porque, Rosalina, esse formulário pré-estabelecido, né, que é um documento, na verdade, que tem que ser preenchido, ele tem que ser preenchido para os alunos com deficiência, transtorno do espectro autista e outras habilidades
né? Altas habilidades nem tanto, porque eles às vezes não necessitam, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente tem um outro público, né? E que a adequação curricular obrigatoriamente no registro para eles, mas que a gente tem dentro das nossas salas de aula alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem. E nem por isso eu vou deixar de pensar nesses alunos, modificando as minhas estratégias, a minha metodologia, a minha forma de avaliar, porque eles também têm direito a esse acesso ao currículo, né? Que é necessário para todo mundo. E a gente não pode perder de vista isso, que a gente tem ritmos de aprendizagem totalmente diferentes dentro da sala. E quando a gente enriquece as nossas aulas com o que a gente chama de pedagogia visual, né? A gente transporta ela para o visual, nós estamos beneficiando a turma inteira como um todo. Né? Não só no quesito de aprendizagem, mas de trabalho de outros tipos de habilidades. É verdade. E aí entra mais um desafio para nós professores, né? Essa questão da sensibilidade, né? De perceber essas situações. Tem um comentário interessante também da Leila Evaristo. Ela diz assim: excelente, professora. O desenvolvimento das pessoas com deficiência tende a seguir o mesmo padrão de desenvolvimento dos demais, com características ainda mais acentuadas em alguns casos. E aí, aqui eu encerro, tem muitos comentários elogiando realmente a sua fala e a sua clareza, né, e a importância do tema, e tem muita gente comentando em relação ao acesso ao formulário. E aí eu gostaria que você fizesse mais algum esclarecimento, porque muita gente pedindo formulário, pedindo como poderia ter esse formulário, mais de uma situação as pessoas mencionam a importância disso. O formulário está disponível no site da Secretaria, né, para acesso de todo mundo, e eu acredito que a Andréa, na coordenação, ela já deva ter repassado também, né, o formulário para preenchimento, mas no site o professor acha. Eu fiz, inclusive, Rosalina, na minha sala de recursos, eu fiz um tutorial, né, para os professores. Eu construí um tutorial para eles, para esse período de aula remota. Tudo que eu falei aqui, algumas sugestões que eu dei, eu fiz em forma de tutorial. Para quê? Para que eles e mandei em PDF via WhatsApp, para que eles estivessem no momento de preenchimento e dúvida. Apesar da gente estar sempre disponível, eles sempre me chamam quando precisa. E aí eu pontuei com eles que eles precisam ter alguma coisa palpável na hora do preenchimento, porque uma coisa é a gente estar aqui na live e todo mundo fala, eu entendi, nossa, que legal, mas a outra é depois quando você está fazendo isso sozinho, que gera dúvida. Aí eu fiz um tutorial bem legal, que eu uso com os meus professores, e aí eles têm esse tutorial e qualquer coisa eles me chamam e a gente já conversa e tira a dúvida na hora. Tem também um comentário interessante, e até no final ele faz uma pergunta, que está relacionado justamente à direção do tema em questão, que você abordou. O ADI, ele fala assim: podemos falar em adequação curricular em virtude do ensino mediado por tecnologias e não mais com exclusividade para estudantes com necessidades educacionais especiais? Ele se refere justamente a esse período que a gente está vivendo, né? Como eu disse, todo mundo tem direito à adequação curricular quando apresenta dificuldade de aprendizagem. Só que, de acordo com o que eu falei, a questão dos alunos com deficiência, com TEA, é porque é uma questão legal, Rosalina. É legal, ele é um direito do aluno e um dever do professor. Então, o restante, essa adequação pode ser feita sim, ela pode ser registrada lá nas informações complementares do seu diário individual. Agora,
qual é a diferença? É que com relação aos alunos com deficiência e transtorno, eles necessitam sim do registro formal neste formulário que foi apresentado, por exigência legal, inclusive. Tá? Essa é a diferença. Ok, falando em TEA, a Cíntia, ela fez uma perguntinha muito simples, acho que é pertinente você responder. Gostaria de saber se tem TEA que não tem área de interesse. Ela faz um comentário em relação à área de interesse e ela pergunta ao final. Olha, ele sempre tem. Sempre tem. É muito difícil um TEA que não tem um foco. Muito. Eu particularmente, eu posso dizer que eu acho que eu nunca aprendi ou nunca atendi um TEA que não tivesse um foco. É porque, às vezes, demora mesmo a descobrir. Mas, por exemplo, eu tenho uns que é história em quadrinho, eu tenho uns que eu tive que assistir enquanto ainda estava presencial, eu tive que assistir Guerra Infinita, eu tive que assistir todos os filmes da Marvel. Por quê? Porque senão eu não conseguiria atendê-lo. E aí eu assisti e me programei, e as aulas com ele renderam. É muito difícil. Tem um que é animal, tem um que ele tem um vocabulário riquíssimo. Então, que eu já sei que com ele eu não vou poder ficar com palavras. Ele tem que ter um vocabulário mais rico com ele. Tem um aluno meu que fala comigo só assim, certamente, professora, certamente eu compreendi o que eu... Então, assim, cada um tem um, é muito complicado. Às vezes, quem nos a gente, professor, não percebe pela demanda que a gente tem dentro de sala de aula. Quem nos passa esse foco é o pai. Sim, a interação com a família é muito importante. Ele ó, qual é esse foco? Ele já tem. Mas, geralmente, eles têm sim. É porque é complicado receber isso, um montante de numa turma, né, um montante grande de aluno, fica realmente um pouco complicado. É verdade. Inclusive, tem até um comentário da Fernanda Assis que fala nesse sentido, né? Que realmente fica surreal para o professor dar conta de administrar isso tudo. É uma quantidade grande de estudantes na turma e aqueles que têm ainda as necessidades especiais, né? E precisa da adequação. Enfim, é mais um desafio para nós, professores, né? É um desafio, exatamente. Eu gostaria de esclarecer a todos, tem muito questionamento em relação a essa live. Essa live ficará disponível aqui no nosso canal. Aproveito para pedir quem ainda não é inscrito no canal, se inscrever no nosso canal, né? Dar o nosso joinha, que é muito importante, né? Para os canais, enfim. E então, quando quiserem, podem indicar a live e ela estará disponível aqui no canal para assistir a qualquer momento. Então, nós gostaríamos de caminhar para o final, agradecendo bastante a professora Adriana, e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, fizesse os seus comentários, para que nós possamos encerrar esse momento. Rosalina, eu que agradeço o convite, né, para participar, né, desse momento. É muito bom a gente poder estar conversando com os nossos pares, compartilhando experiências, né, troca de conhecimentos. Esses momentos têm sido riquíssimos, né? Uma avaliação que eu sempre fiz desse período aí que a gente está trabalhando remoto, né, mediado pelas tecnologias, é que a gente está trabalhando muito e muito além do que da nossa carga horária. Mas uma avaliação positiva que eu faço foi que ele teve como ponto positivo aproximar.
ele nos aproximou. Eu avalio dessa forma, né? Enquanto profissionais, porque há pouco tempo a gente não teria oportunidade de estar aqui. Eu não sei quantas pessoas visualizaram, o Leandro deve ter essa Pois informação. é, já vou falar disso também. Aí, assim, nos aproximou, porque antes a gente ia. Eu sempre gostei muito de fazer formação, né? Até porque estive lá na diretoria por 2 anos, então lá a gente já fazia isso com muita qualidade. Eu quero agradecer a minha diretora lá da Escola Classe 9, a Ana Cláudia, porque manda SEI e ela sempre me liga: Adriana, mandaram SEI, vai compartilhar, vai. Então ela tem me liberado, né, para participar. Eu quero agradecer a ela, a Regional do Gama, né, onde eu estou lotada agora, e falar que é uma oportunidade única da gente estar realmente falando. Peço desculpas pela fala assim bem rápida. Eu teria 1000 exemplos para dar, mas realmente o tempo é um assunto muito grande. O formulário ele é grande, né? Vocês perceberam? Ele é enorme, então gera muito mesmo essa, essas dúvidas, né? Eu gostaria de ter falado um pouquinho mais devagar, ou então de ter esclarecido todas as dúvidas que vieram surgindo ao longo, mas depois eu me disponibilizo em outro espaço e agradecer o convite de vocês, das intérpretes, da Érica e da Simone. Eu também estou da área de livros, então obrigada. Então, obrigada pela acessibilidade que vocês proporcionam, né, aos nossos professores e demais profissionais que têm surdez. E, só agradecer mesmo, acho que não tem muito o que falar. Obrigada, gente, de coração.